Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Eu falei que ia gravar às vezes alguns áudios para vocês, né? Só que eu chamo de podcasts. Os podcasts são exatamente isso, como eu já comentei no primeiro que eu fiz. São áudios que a gente grava dando alguma explicação, falando alguma coisa. Então, o que eu quero falar agora, rapidamente, é sobre a prova e com o que você deve se preocupar. Tudo que foi falado nas salas é o que vai ser cobrado. Não fique preocupado com algum termo específico, com alguma questão que eu possa ter citado em alguma aula, em alguma outra turma. Então, quando a gente elabora, né, nós professores elaboramos as provas, a gente sabe o que colocar e a gente sabe dos conceitos principais. E lembrando, né, para você estudar, vocês já estão estudando, eu já sei disso, eu tô vendo que tá aparecendo no meu blog que as estatísticas estão bombando, né, que tem bastante gente acessando hoje. Então, assim, a dica é: lê o livro, leia, entenda o que está sendo falado de maneira genérica, tudo. Veja algumas fórmulas, veja essa parte básica para você entender como funciona, como se deve pensar a respeito de cada assunto. Depois disso, você dá uma olhada nos slides, vê que semelhança que tem, deixa o livro aberto ao mesmo tempo com os slides e vê o que você consegue entender. Vai fazendo, às vezes, algumas anotações de alguns conceitos, aquela parte teórica, mas na parte de física vai envolver bastante cálculos, você sabe disso. Então, treina, depois que você viu e analisou como se faz, como se entende, eu imagino que para você entender como se pensa a respeito disso, que vocês já sabem, porque eu falo bastante na aula, você deve, por uma leitura concentrada, sem celular, sem nada, você pode levar aí aproximadamente 40 minutos, no mínimo. Mais rápido que isso, você está pulando, você está com pressa, você está ansiosa para fazer outra coisa, não está querendo estudar. Então acalme-se, primeiramente, né? E leia com calma, sem pensar no tempo. Depois disso, você compara, dá uma olhada nos slides, né? E aí você pega os exercícios que estão lá no slide, pega o exercício que está no livro e tenta resolver novamente e pratica, faz vários. Não adianta você olhar e falar: esse eu sei fazer, porque o problema é a velocidade com que você faz, e você só sabe essa velocidade se você fizer e colocar no papel, porque é isso que vai ter que ser feito na prova. Então só pensa nisso, tá bom? E depois você dá uma olhada na videoaula, por essa sequência mais ou menos. Então acho que é assim que você vai estudar. Então não fica preocupado com um detalhe ou outro. E faz principalmente o que a gente fez. Faz os cálculos de conversão, de unidades de medida, as grandezas, a ordem de grandeza. Só que antes de ordem de grandeza, lembra do conceito um conceito mais importante: o que é uma grandeza física, o que é a unidade de medida, como que você diferencia. Não fica pensando em definir a grandeza física e saber a definição. Não, você tem que saber identificar. Você olha, você bate o olho num símbolo, aquilo é o quê? Uma grandeza ou é uma unidade de medida? Isso tem que ser muito rápido para você. E aí depois você, com os cálculos de conversão de metro cúbico para quilômetro cúbico, de centímetro cúbico para metro cúbico, então faz um pouquinho de exercício de cada um. Aí você para fazer os exercícios, fica aí pelo menos mais uns 40 minutos fazendo diversos tipos de exercício. E depois descansa. Depois dá uma olhada, se for o caso, no vídeo e descansa. Você precisa descansar para que o seu cérebro amanhã comece quando você acordar, ele esteja funcionando direitinho. Não adianta fazer aqueles cálculos de última hora e perguntar para alguém de última hora, tá bom? Então é só isso que eu queria comentar com vocês. Então continue estudando aí com concentração e sem pensar em outras coisas. Bons estudos e boa prova amanhã. Fique tranquila que tudo dá certo.